Sabe o que eu mais gosto? São das borboletas. Elas nos dão a possibilidade de ver que a vida é uma constante transformação. E é isso que nós precisamos experimentar a cada dia. Passamos por transformações diversas, passamos por transformações que nos ajudam a perceber aquilo que nós somos. Uma pessoa que não quer se transformar, ela não compreende a essência da sua própria existência. As mudanças são necessárias para nos ajudar a enxergar aquilo que nós somos. E aprenda uma coisa na sua vida: quanto maior a explicação, maior é a mentira. E aí nós vamos descobrindo que é preciso ser tão simples nessa vida para entender como as borboletas, que é preciso entrar no casulo da existência e não permanecer ali, mas simplesmente deixar-se tocar pela graça que vem de Deus e passar por transformações. Transformações que nos enriquecem, transformações que nos fazem ver aquilo que somos e perceber aquilo que grita dentro da nossa própria essência. São as transformações que nos ajudam a perceber que é no movimento diário da vida que nós descobrimos aquilo que somos, aquilo que temos e aquilo para o qual vivemos. E aí então a vida ela começa a ter um sentido diferente e aí nós começamos a entender que Deus vai nos ajudando com as transformações a perceber que toda e qualquer transformação ela dói muito, mas leva uma ressurreição constante para que nós nos ajudemos e para que nós nos encontremos. Sabe, eu não estou falando dessa transformação aparente, eu não estou falando da transformação que você faz quando você corta o seu cabelo, quando você faz uma maquiagem, quando você passa por uma cirurgia estética. Eu estou falando uma transformação da própria alma, porque são nas transformações da alma que nós vamos percebendo que as feridas de dentro, elas não curam pela parte do fundo, mas elas curam a partir de dentro. E é a partir de dentro que nós vamos percebendo que algo tão profundo vai sendo realizado na nossa vida. Gosto de gente que não tenha medo de transformação. Gosto de gente que não tenha medo de transformação porque elas são como pontes que nos ligam, que nos levam, que nos fazem encontrar o sentido concreto da nossa vida. Gosto de gente que não tenha medo de aventurar-se, que não tenha medo de arriscar, que tenha a ousadia de perceber que um dia errou, mas que pode acertar. Gosto de gente que tem a capacidade de ligar amores, de desfazer aquilo que muitas vezes não traz paz e que nos dá a possibilidade de enxergar a beleza de cada um. A sua transformação leva à transformação do outro. A sua transformação leva a uma mudança tão grande que nos faz perceber que não é o outro que precisa se transformar, mas é você que precisa se transformar. Sabe, tem gente que me diz assim: gostaria tanto que fulano fosse assim, eu queria tanto que ele fosse diferente, eu queria tanto que ele tivesse essa atitude. Tenha você. Eu queria tanto que ele me abraçasse. Abrace você. Eu queria tanto que ele chegasse e dissesse para mim que eu sou importante para ele. Diga você. E aí você pode me dizer: já tenho dito, padre. Diga de novo. Repita uma, repita duas, repita 3 vezes até a transformação chegar de forma concreta na vida daquela pessoa. E depois de repetir várias vezes, deixe de repetir e comece a viver essa transformação na sua vida. Transformação não é para ser dita. Transformação é para ser notada, para ser percebida. Assim como as borboletas, aquilo que era uma larva se transformou de verdade numa expressão concreta de uma metamorfose que um dia deixou-se conduzir pela essência do próprio ser. Aí dentro de você existe uma potencialidade tão grande. Aí dentro de você existem coisas tão bonitas, só que de vez em quando você para e diz assim: sabe, eu não dou conta. A minha vida está difícil, está tão complicado, eu não consigo. Por que nada dá certo? Só vai dar certo quando você tiver coragem de fazer uma transformação profunda na sua vida. Tenha coragem de transformar-se. Tenha coragem de deixar aquilo que precisa ser deixado. Tenha coragem de atravessar as pontes da vida e perceber que lá do outro lado existe a possibilidade de um recomeço. Que lá do outro lado existe uma história tão linda para ser vivida. Tem gente que começa a atravessar as pontes da vida e para no meio do caminho. Tem gente que tem medo delas, mas tem gente que tem coragem de reconstruí-las a cada dia. Quantas pontes já foram destruídas, mas elas precisam ser transformadas. Quantas transformações foram necessárias para você chegar àquilo que você é? Quantas transformações você teve que passar por elas para poder enfrentar aquilo que você achava que não conseguiria enfrentar e passou a criatura? São transformações tão lindas que te ajudam a perceber que aquilo que você vive agora nada mais é do que um momento que também será transformado. E são nessas transformações que
que nós vamos percebendo que tem tanta coisa que vale a pena. São nas transformações que nós vamos percebendo aquilo que fica. São nas transformações que nós vamos percebendo aquilo que é eternizado. São nas transformações que você percebe que você tem que sair do seu comodismo. Ah, Padre, mas é tão difícil, é tão complicado. E me diga o que é fácil. Me diga o que é fácil nessa vida. É preciso ter a coragem de enfrentar aquilo que somos para passar pelas transformações mais lindas. E são nesses momentos que você vai perceber que Deus está dizendo para você: eu quero transformar a sua vida, eu quero transformar a sua história, eu quero transformar a sua dor, eu quero transformar a sua angústia em alegria, em esperança, num cotidiano concreto que nos faça enxergar aquilo que só Deus tem para mim e tem para você. Gosto das borboletas, porque elas não têm medo de passar pelas transformações mais doídas. Demora um tempo dentro do casulo, assim como você às vezes precisa demorar um tempo para descobrir aquilo que você é. Às vezes você precisa demorar um tempo para poder descobrir a essência daquilo que grita em você. As pessoas só se transformam quando elas são amadas de verdade. É pelo amor que nós somos transformados. Não adianta nada. Uma ladainha constante, uma reclamação diária. Sabe quando o marido chega em casa e a mulher fica dizendo, ou quando o marido chega e vai escutando tantas coisas e vai dizendo tantas outras. São fugas desnecessárias. A transformação só acontece quando o outro é acolhido com amor, quando a sua mão é estendida para que as pontes da vida o ajudem a atravessar até do outro lado e perceber que está na hora de passar por essas transformações, que está na hora de mudar, que está na hora de querer ser aquilo que o outro precisa ser, para que você possa alcançar os sinais da benevolência de Deus. Não tenha medo de se transformar. Aquele que não se transforma, acaba morto. E só é morto aquilo que não tem coragem de se transformar. São nas transformações da nossa história que a ressurreição se faz concreta em cada um de nós. Hoje eu peço a graça de Deus na sua vida, para que nós tenhamos a coragem de olhar para aquilo que precisa ser transformado e termos a ousadia de dar um passo na fé. Está na hora. Está na hora de levantar, está na hora de ter coragem, está na hora de animar, está na hora de dizer: sou eu quem preciso fazer a diferença. Não queira que o outro transforme, mas seja você a transformação na vida do outro. E eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.